Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os axiomas de Zurique, que é este livro aqui. Os axiomas de Zurique de Max Gunther. Foi aí um dos primeiros livros que eu li a respeito de, mercado financeiro e algumas dicas a respeito de investimento. Eu li ele deve fazer uns 15 anos mais ou menos. Antes de mais nada, vamos entender o que é um axioma, porque muitos devem ter dúvida a respeito do que significa essa palavra. Então, axioma é uma premissa considerada evidente e verdadeira. É o fundamento de uma demonstração. Aí no livro vai haver uma separação entre axiomas maiores e axiomas menores. Ou seja, os maiores são os mais importantes e os menores são também importantes, mas não tanto. Aí quando vocês verem aqui em cima, primeiro axioma, segundo axioma, terceiro axioma, isso quer dizer que nós estamos falando do axioma maior. E embaixo, quando você vê aqui, primeiro axioma menor, segundo axioma menor, ou então só escrito aqui, terceiro axioma menor, quarto axioma e assim por diante, isso quer dizer que nós estamos falando dos axiomas menores. E eu vou explicar para vocês um pouquinho do que ele quer dizer com cada axioma. Então, primeiro axioma, o axioma do risco. Preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando o bastante. Primeiro axioma menor, só aposte o que valer a pena. Segundo axioma menor, resista à tentação das diversificações. Bem, no primeiro axioma do risco, no livro, ele começa nos contando a história de duas garotas. E basicamente o que ele fala, depois ele desenvolveu um pouco a história dessas duas garotas, é sobre a importância de você correr riscos. Como correr risco é algo fundamental e como que se você quiser ter sucesso, você precisa correr algum grau de risco. Um risco calculado, mas se você for muito avesso a riscos, você vai acabar nunca conseguindo se destacar no que você faz ou conseguir ter resultados extraordinários e conseguir mudar a sua vida financeira. No primeiro axioma menor, ele nos fala sobre só apostar no que vale a pena. É meio autoexplicativo, mas ele desenvolve o seguinte pensamento, que você tem que apostar dentro daquilo que você pode apostar. No sentido de não apostar um valor que vai comprometer o seu aluguel ou que vai comprometer o leite das crianças. Você tem que entender dentro da sua realidade até que ponto vale você arriscar aquele valor. Você tem que ter ali um certo valor o qual não dá para você arriscar, porque se você arriscar aquele valor e perder, você vai acabar comprometendo a sua vida, vai acabar comprometendo o seu aluguel e o leite das crianças, como eu falei anteriormente. E depois ele fala sobre a diversificação, dizendo que sim, a diversificação é importante, mas se você diversificar demais, você primeiro não vai conseguir entender aquilo que você está fazendo, porque você vai ter muitos ativos e você não vai conseguir analisar cada um daqueles ativos e se aqueles ativos são realmente bons ou são ruins. E você vai acabar tendo um retorno na sua carteira, o qual vai ser mais ou menos uma média de mercado. Que é realmente o que acontece com muitos investidores, os quais compram muitas ações, compra 20 ações, 30 ações. O que acontece no final do dia? Ele tem várias ações, mas o retorno dele acaba sendo algo dentro de uma média do mercado. Ou seja, se ele diminuísse o número de ativos que ele tem na carteira dele e se especializasse mais nesses ativos, entendesse mais a respeito desses ativos, provavelmente ele conseguiria ter um retorno melhor. Depois nós temos o segundo axioma, o axioma da ganância. Realize o lucro sempre cedo demais. Terceiro axioma menor. Entre no negócio sabendo o quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. Bem, aqui basicamente ele nos fala o seguinte. Quando você está ganhando muito e você acha que aquilo vai continuar subindo, talvez seja o momento certo para você finalizar essa operação. Isso eu vejo acontecendo muito no mercado. Em raras ocasiões, um ativo que sobe muito acaba subindo mais ainda e depois sobe mais ainda e mais ainda. Por exemplo, o Bitcoin, o qual parecia estar muito caro, depois ficou ainda mais caro e mais caro e mais caro. Mas, generalizando, 99,9% das vezes, quando um ativo tem uma alta muito expressiva,
geralmente vai ser uma boa hora para você vender esse ativo. Se aquela ação subiu 100%, 200%, 300%, talvez seja a hora de você começar a pensar em cair fora dessa ação, em você vender essa ação, porque geralmente a ação não vai para o infinito e além. A ação não é foguete, ela tem ré e ela pode acabar tendo uma queda muito expressiva. É só nós vermos o que aconteceu com o Magazine Luiza, por exemplo, que caiu aí quase 90%. Ela subiu muito por muito tempo, mas com certeza chegou um momento ali no meio onde seria interessante você zerar essa operação e realizar os seus lucros e não continuar segurando essa ação, porque ela estava muito esticada e era possível, era provável que ela iria fazer uma correção muito agressiva em algum momento. E se você acabou segurando a situação nesse momento, você talvez perdeu aquele valor, aquele ganho, o qual você demorou anos para conseguir ter com a alta da ação. E a respeito do terceiro axioma menor, ele fala o seguinte, que é sempre importante você já entrar na ação sabendo aonde você quer sair. E isso eu concordo plenamente, acho fundamental. Não quer dizer que você tem que entrar na ação no 20 e sair da ação no 40. Mas se você entrou na ação porque ela estava com PL de 10 e estava tendo um crescimento de 20% ao ano, e esse PL aumenta para 20, ou então esse crescimento diminui muito, talvez seja a hora de você sair dessa ação. Você tem que entender por que você entrou nessa ação. Eu entrei nessa ação porque o PL dela era 10. Tá, e quando que eu vou sair dessa ação? Eu vou sair dessa ação quando o PL dela for 20. Porque com esse crescimento que ela tem, é justificado que o PL dessa empresa seja 20. Muito bem. Então, quando o PL dela bater 20, você tem que sair da operação. Você entrou na operação já sabendo o seu momento de saída, sabendo em que momento fazia sentido você sair dessa operação, e aí você tem que respeitar esse acordo que você fez com o seu eu do passado quando essa ação subir de preço e o PL dela chegar a 20. Ou seja, o seu motivo de entrada tem que estar correlacionado ao seu motivo de saída. E quando o seu motivo de saída for alcançado, você sai da operação. Depois nós temos o terceiro grande axioma, o da esperança. Quando o barco começa a afundar, não reze, abandone-o. Quarto axioma menor, aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte incorrer em várias, enquanto espera um grande ganho. No terceiro axioma, o Max nos fala sobre cortar as nossas perdas. Às vezes você compra aquela ação extremamente esticada a R$100 e a ação começa a cair e você segura aquela ação. Só que você comprou aquela ação esticada. Ou então aquela empresa a qual tinha a característica X, agora tem a característica Y. E provavelmente não vai voltar àquele nível de preço de novo. E se esse for o caso, faz mais sentido você zerar essa operação com algum prejuízo e investir em outros produtos, os quais ao longo do tempo vão aumentar a sua rentabilidade, vão aumentar o seu patrimônio, do que você ficar segurando por 20 anos uma ação a qual nunca mais vai voltar àquele preço de R$100, a qual vai continuar caindo ao longo do tempo, ou a qual vai ficar lateral depois de ter uma certa queda, mas não vai voltar àquele seu preço de entrada. Ou seja, se a situação não está boa, se no curto, no médio ou no longo prazo você não tem uma expectativa boa a respeito daquele negócio, talvez faça sentido você vender aquela ação ao invés de ficar segurando ela. E aí o quarto axioma menor tem muito a ver com isso, que é justamente você cortar essas perdas enquanto elas ainda estão pequenas e entender que faz parte do jogo você ter pequenas perdas. Você precisa aprender a perder para também ganhar. Temos o quarto axioma maior, que é o das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfio de quem afirma que conhece uma nesga que seja do futuro.
Bem, nesse axioma o Max vai basicamente dar vários exemplos de grandes especuladores e grandes investidores, os quais estavam sempre certos e os quais previam sempre o que o mercado ia fazer e ganhavam muito dinheiro, e como na maioria das vezes eles acabavam quebrando a cara, as pessoas acabavam achando que eles sabiam prever o futuro, que eles conseguiam entender o que ia acontecer, mas na verdade eram só momentos de sorte, ou porque eles pegavam um bull market muito forte e eles saíam comprando alavancados e faziam muito dinheiro, ou pegavam um bear market e saíam vendendo alavancados e faziam muito dinheiro, mas quando o mercado ia lá e invertia, eles acabavam quebrando a cara e perdendo quase todo esse dinheiro que eles ganharam se alavancando em um bull market ou em um bear market. E aí ele fala que ninguém, e ele fala, repito, ninguém conhece nada sobre o futuro. Nós devemos reagir ao que está acontecendo e não ficar tentando prever o que vai acontecer no futuro. Aqui eu concordo e discordo em partes, porque sim, é importante você analisar o presente, é importante você analisar o passado e é importante também você analisar quais são as perspectivas futuras do negócio. E aí, na minha visão, você tem que juntar essas três coisas para decidir como você vai se posicionar. Agora, eu entendo que você olhar o histórico de uma empresa talvez seja mais interessante no sentido de você comprar um negócio o qual está barato e vender um negócio o qual está caro. Talvez essa seja uma estratégia mais interessante do que você ficar achando que o negócio está caro ou barato em cima de perspectivas futuras, as quais podem mudar e as quais você não sabe. Se fosse para escolher entre olhar o resultado atual da empresa e em cima desse resultado atual eu me posicionar, essa seria uma estratégia mais inteligente do que eu ficar tentando projetar o que vai acontecer no futuro e em cima do que eu acho que vai acontecer no futuro me posicionar. Ou seja, olhando para o passado da empresa, eu teria uma chance maior de ter sucesso do que ficar tentando projetar qual vai ser o futuro dessa empresa. Mas as duas coisas, na minha visão, são importantes. Quinto grande axioma dos padrões. Até começar a parecer ordem, o caos não é perigoso. Quinto axioma, cuidado com a armadilha do historiador. Sexto axioma menor, cuidado com a ilusão do grafista. Sétimo axioma menor, cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade. Oitavo axioma menor, cuidado com a falácia do jogador. Esse axioma é muito bacana, porque nós temos certos vícios de tentar encontrar padrões onde na verdade não existem padrões. E aí ele dá exemplos de movimentos de alta ou de baixa do mercado, principalmente movimentos de alta, onde as pessoas começam a achar que o mercado sempre vai subir porque ele está subindo, ou seja, o padrão é de alta, então ele vai continuar subindo. O mercado sobe 20%, cai 10%. Sobe 20, cai 10, sobe 20, cai 10, sobe 20, cai 10. Então agora ele sempre vai ficar subindo 20% e caindo 10%. Ou seja, as pessoas veem ali um padrão, enxergam um padrão onde na verdade não existe um padrão e começam a acreditar que esse padrão vai ficar se repetindo indefinidamente. Aí ele fala sobre o quinto axioma menor, que é a armadilha do historiador, que é justamente você olhar a história. Isso aconteceu nas últimas 5 crises, então nessa crise vai acontecer também. Veja, não é porque algo aconteceu nas últimas 5 crises que nessa crise vai acontecer também. Você tem que olhar as causas das últimas 5 crises e ver se a causa dessa crise bate com as causas das últimas 5 crises. E aí sim você provavelmente vai ter um resultado parecido. Mas não é porque as últimas 5 crises foram da forma A que a crise atual vai ser da forma A e não vai ser da forma B. O sexto axioma menor, que é a ilusão do grafista. Aqui ele pega no pé dos grafistas que ficam olhando um suporte, uma resistência, ou uma linha de tendência, ou uma média móvel, e porque o gráfico faz determinado movimento, eles acreditam que existe um padrão naquele movimento do gráfico, e o Max diz pra gente que isso basicamente não funciona. Depois ele fala sobre a ilusão da correlação e a ilusão da causalidade, principalmente quando nós falamos de ações, e aí nós temos uma correlação entre essas ações, e às vezes existe uma correlação, mas não existe causalidade. Ou seja, porque uma ação tem um movimento parecido com a outra, não quer dizer que haja uma causa entre uma ação se mover junto com a outra. Digamos, a Microsoft e a Apple, elas têm uma correlação entre elas,
mas não quer dizer que há uma causa do porquê a Microsoft subiu, que a Apple deveria subir. A causa da Microsoft subir não tem a ver com a causa da Apple subir ou da Apple cair. Ou seja, existe uma correlação, mas não uma causalidade. E esse exemplo que eu dei pode ser até um exemplo em que há sim uma causalidade, mas eu posso dar outro exemplo muito esdrúxulo. Por exemplo, o preço da Petrobras e o preço do kiwi na Tailândia ou da manga em Madagascar. Pode até ter uma correlação entre as duas coisas, mas é difícil dizer que há uma causalidade entre as duas coisas. E o oitavo axioma menor, ele fala pra gente a respeito de quando a pessoa acha que está com sorte, ela está quente, ela está em um dia de sorte, uma semana de sorte, um mês de sorte, enfim, e aí ela começa a tomar posições as quais ou não fazem sentido ou as quais são muito grandes, acreditando que ela está em um momento de sorte. E o Max fala pra gente que isso não existe. Depois nós temos o sexto grande axioma, o da mobilidade. Evite lançar raízes, tolhem seus movimentos. Nono axioma menor. Numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade e saudade. Décimo axioma menor. Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. No sexto axioma, o Max começa nos falando sobre um casal de idosos, os quais receberam uma boa oportunidade para vender a sua casa, mas acabaram não vendendo a sua casa porque eles foram criados ali, porque eles desenvolveram uma vida ali, criaram os seus filhos ali, eles tinham amigos no bairro e por aí vai. E o que acabou acontecendo é que esse bairro foi declinando, acabaram ao longo tempo vendendo as suas casas e depois, quando esses idosos decidiram vender a sua casa, eles não conseguiam mais vender ela por um bom preço e tiveram que vender ela por um preço muito abaixo da proposta que eles receberam há alguns anos atrás. E aí nesse capítulo e nos axiomas menores, no axioma 9 e no axioma 10, o Max fala que nós não devemos nos apegar, nós não devemos ter um apego sentimental às coisas, seja uma casa, seja uma ação de uma empresa. Ele com isso não quer dizer que você tem que ficar pulando de galho em galho, mas que se aparecer um negócio melhor, aceite esse negócio. Se você mora numa casa de R$1 milhão e paga R$65 mil de aluguel nela e aparece a oportunidade de morar em uma casa ao lado de R$1 milhão também, na qual você vai pagar R$45 mil de aluguel por ano, mude de casa. Ou então se você mora em uma casa a qual vale 1 milhão e alguém vem e oferece 1,5 milhão por ela, venda essa casa. Ou se é uma empresa muito boa e você tem ações dessa empresa, mas aparece uma empresa melhor ainda, venda essa empresa muito boa e compre a empresa melhor ainda. Não fique apegado a um negócio, não fique apegado a um imóvel, não fique apegado a uma ação. Se aparece uma oportunidade melhor, aproveite essa oportunidade. Resumindo, é isso que ele fala no sexto axioma da mobilidade. Bem, pessoal, vou fazer um corte aqui. Essa vai ser a parte 1 do Axiomas de Zurique e amanhã eu vou lançar a parte 2 do Axiomas de Zurique para nós finalizarmos o livro. Então, pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e até a próxima.